Tararam, tan, tararam, tan, tararam, tan, tararam, pararam, tan, tararam, tan, tararam, tan, tararam, pararam, pam, pam, pam. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, taran, tan, tan. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo. Ratazana Cast no ar. Eu sou Gui dos Anjos e hoje vocês se depararam com essa belíssima introdução a capela da música tema de Piratas do Caribe, porque hoje o podcast vai ser sobre Piratas do Caribe, a minha série de filmes favorita e não vou dizer que são os meus filmes favoritos, eu acho propriamente ditos, mas estão ali, viu? Estão ali para serem quase, acredito eu. Antes de eu começar, primeiro estou gravando solo hoje também, mas antes de eu começar, um aviso que eu esqueço às vezes, então vou dar agora no começo. Aqui na descrição, se você está vendo pelo YouTube, na descrição tem o link para você poder assistir pelo Anchor, né? Então, para você poder ouvir pelo Anchor, desculpa, eu estou emocionado e acabo errando algumas palavras às vezes, mas vamos para o assunto. Então, aqui no link você pode só ouvir pelo Anchor se você quiser. Eu, desde criança, assim, sou apaixonado por Piratas do Caribe. Eu acho uma série de filmes fantástica, assim, toda... Eu acho que o que me faz apaixonar mais por Piratas do Caribe é toda a ambientação, tudo aquilo que é... não é só uma questão de cenário, luminosidade, enquadramento e jogo de câmeras. Sabe, eu acho que é uma questão de um roteiro muito interessante, muito sólido, espetacular. E não só isso, é uma questão de como que os atores entram mesmo em cena e entram mesmo assim na história. Fora que é um período, né? A gente tá falando do auge da pirataria, ali por meados do século XVIII para XIX, né? Principalmente ali que é um período da história da humanidade cruel, sanguinário, violento, é, que mais de horrível, pestilente, mas também um período das grandes descobertas. Né? É claro que a gente está falando no cenário dos europeus, obviamente. Mas também a gente pode ver dos outros cenários, né? Porque querendo ou não, né, durante esse período o mundo é globalizado, né? Ele entra em contato, as áreas mais remotas estão entrando em contato com todo o mundo através desse processo de colonização da Europa e de, de expansão, né? Desses reinos e desses impérios europeus que promovem então, né, esses processos de colonização por todos os continentes, né, assim, com exceção da Antártida, mas de resto os europeus estavam em todos os cantos. E acabava que a população local acabava ouvindo falar, ainda que de respaldo, sobre todos os lugares também, já que os europeus conheciam um pouco de tudo. Tem toda uma exploração pelo exótico, pelo aquilo que é novo, pelo fascinante. Então eu acho que esse período da humanidade que Piratas do Caribe retrata é muito fascinante. A produção dos filmes é muito fascinante. A atuação é muito fascinante. E o roteiro é incrível. Que faz com que eu dê nota 10 para os 4 filmes da franquia. E para o quinto filme da franquia eu dou 8. Depois eu posso falar mais sobre... Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu dou 10 para os 4 primeiros filmes. São impressionantes, são incríveis, são lindos, são magníficos. Eu vou dar um breve resumo dos filmes em geral. Então, se você não assistiu, primeiro eu recomendo que você assista, porque você está perdendo uma obra-prima. Mas também porque eu vou falar alguns spoilers aqui, né? Então, basicamente, Jack Sparrow é o nosso capitão pirata principal, nosso protagonista. A gente tem no começo aquela ilhinha de Port Royal, e que tem o seu governador, a filha do governador, ele encontra o Will Turner, e tem aquela questão da maldição do ouro dos astecas. O Jack Sparrow sofre um motim do Pérola Negra, o navio dele, e o Barbossa, o imediato, assume e passa muito tempo que o Jack simplesmente, né, pelo que tudo indica, o Jack foi capitão do navio, depois a gente sabe isso no segundo filme, foi capitão do navio por 2 anos e vítima de um motim,
de um contrato que ele fez com o David Jones de, se eu não me engano, 13 anos. Então, ele passou a maior parte do tempo sem o Pérola Negra. Pelo menos até o segundo filme, né? Que a gente fica sabendo desse contrato aí que ele faz. Que é outra parte muito reveladora de Jack Sparrow. Outro ponto que é muito interessante, eu acho, de Jack Sparrow nesse sentido, é que o Jack Sparrow, ele não é um mocinho. Ele, por mais que a gente assim, como público e como a própria maneira que o filme é gravado leve a gente a ter uma empatia muito grande e uma proximidade muito grande com o Jack Sparrow, ele não é um mocinho. O que é extraordinário também, porque deixa o Jack ser livre para ele poder fazer o que ele quiser, de certa forma, né? Então, Piratas do Caribe, sim, é uma saga de filmes aí que tem os lados bom e ruim, entre aspas, assim, que tem o bem e o mal. Só que não, sabe? Só que não, até porque o mal também muitas vezes não é só mal. E eu acho isso muito impressionante porque são conflitos de posições, interesses e visões de mundo. Muito como aquele período, né, ali que eu tava contando do auge da pirataria, muito como aquele período foi para as pessoas daquele momento. Então eu acho que isso pega no cerne e para nós aqui já do século XXI, em que a gente é um pouco descrente, não um pouco descrente, mas um pouco menos impressionado, porque de certa forma a gente fica pensando, os grandes mistérios já foram desvendados, as grandes descobertas, as grandes incursões, já descobriram o Polo Sul, já subiram o Himalaia, já viajaram para a Lua até, né, mais recentemente, já chegaram em todos os cantos do planeta Terra. Até o fundo do mar ainda não, né? Mas também, ao que tudo indica, não tem nada lá muito interessante para se ver lá, né? Ao que tudo indica, né? Mas também não sabemos. Mas, de toda forma, praticamente o mundo todo já foi explorado. Então, acho que isso gera um certo sentimento de que não é nada novo sobre o Sol, assim, sabe? E esse é um período totalmente ao contrário, né? Porque, como eu falei, lógico, um prisma, um olhar de visão europeia, claramente europeia e os seus descendentes e integrantes, né, digamos assim, de uma grande Europa, como a gente pode dizer, essa Europa que vai se reproduzindo de alguma forma pelas colônias, ao longo de todos os outros continentes, fora da Europa, claro, né? E nesse sentido, Jack Sparrow, o Piratas do Caribe brinca muito com isso. Piratas do Caribe pode brincar com toda aquela questão mitológica e de seres fantásticos que ainda tem a crença. Eu comecei a contar os resumos e parei, né? A parte legal é essa, né? Mas quando tu gosta muito, tu vai vários assuntos, depois tu volta, claramente, né? Então brinca muito com essa questão do imaginário, com essa questão do novo, sabe? Não, eles naquela época já sabiam que não iam cair da borda do mundo. Aliás, desde a Grécia Antiga já sabiam que não iam. Mas, ainda assim, viajar em terras tão longas, em viagens de meses, às vezes anos, era algo extraordinário, sabe? E não só isso, né? Tem que lembrar que infraestrutura zero, né? Então tinham sim que ter de alguma forma algum diálogo com os nativos, porque senão eles não iam conseguir encontrar alimento, não iam conseguir se hidratar direito, porque cada lugar tem um perigo diferente, plantas diferentes, frutas diferentes, rios com parasitas diferentes, então tinha que ter algum contato sim com os povos nativos para saber como, né, proceder, como sobreviver naquela região. Então, o primeiro filme traz mística já, né, que é o ouro dos astecas. Então foi até legal ter falado isso tudo depois de ter voltado, porque traz mística em cima do ouro dos astecas, né, que ele fala pego, né, pelo o Barbosa fala, né, pego pelo próprio Cortés, né, o Hernán Cortés, né, o espanhol que tomou o Império Azteca. Então tem aquela arca de ouro com as peças de ouro e que eles pegam e viram pessoas amaldiçoadas, né? E aí o Jack é genial, né? O Jack fala: "Eu tenho que agradecer a você, Barbosa, porque se não fosse por você,
Eu teria ido pro tesouro da Isla de Muerta e eu teria sido amaldiçoado. Então você, na verdade, é o meu libertador. Então o primeiro filme já mostra muito isso. Quer dizer, como que as dualidades de interesses, é, sabe, é tudo mesquinho, mas na mesquinhez existe grandiosidade. Eu acho. É fantástico. Prova disso também, no começo, é o Jack Sparrow chegando naquele barquinho e afundando em Port Royal. Quer dizer, dentro da cena mais quixotesca, da cena mais. Não é deplorável a palavra, mas, sabe, mais acachapante, mais pequenez, assim, de gesto, ele consegue se manter altivo naquela situação e passar por aquilo. Sabe, é algo impressionante, né? E ele sobe até o topo do mastro, que tem um pequeno negocinho lá, né? Pra onde fica também ah, alguém que fica vigiando. Eu não sei os nomes de tudo, vamos desculpar. E eu também não vou estudar muito para poder fazer esse podcast, porque o objetivo não é pegar os nomes, as datas, as coisas certinhas. O objetivo é passar o que eu sinto assistindo, que eu acho que é mais impressionante. E desce, né? E desce ali no cais de Port Royal. Já adiantando muito, então, basicamente no final do filme o Barbossa morre, né? O Jack Sparrow com aquela única bala que ele guardou por 10 anos, aquele maldito tiro, acerta, né, no peito do Barbossa, enquanto o Will Turner joga a última moeda com o sangue do Bootstrap Bill Turner, né? O único que não se amotinou durante aquele grande motim feito pelo Barbossa. E é engraçado porque no 4 o Jack vai tentar fazer um motim, né? Talvez não, muito provavelmente muito inspirado no Barbossa. Falou, mano, se o Barbossa consegue, por que que eu? E essa rivalidade entre os dois ela é muito legal. Vamos partindo já pro segundo filme, que é onde nós somos apresentados ao David Jones, né, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo como que ele chegou, se tornou, né, o David Jones no Holandês Voador. Que é um filme, eu acho que é o mais comédia de todos, porque o Jack é capitão, de novo, e é um capitão medíocre, como a gente esperaria que fosse, mas é um capitão que tá preso à sua maldição, né? Quer dizer, o Jack sabe que o prazo dele, do contrato que ele fez com o David Jones, está acabando e que o David Jones vai vir reclamar a alma dele. E aí, ele fica apertado, meu. Fala, caramba, e agora como é que eu vou escapar dessa situação? Então, com medo sempre disso, né? E você vê o mesmo Jack que, poxa, conseguiu chegar à Isla de Muerta. Então, é um Jack que passou já pela fase de conquistar grandes fortunas. E inclusive é por isso que o Gibbs, acho que vive reclamando com o Jack. A gente vê uma cena que o Gibbs fala isso. Cadê o ouro, Jack? Sabe? Cadê o. A gente queria algo mais cintilante, né? Cadê as joias? Cadê o ouro? Cadê. Cadê a grana, cara? E o Jack tá naquele absurdo de correr do Jones, né? Que tá atrás dele a todo momento. E a gente é apresentado o Kraken também. O 2 é basicamente isso. Né? A gente é apresentado alguns personagens. O James Norton. O James Norton que é um personagem muito interessante, na minha opinião. Ele podia ter sido mais bem explorado, eu acho. Mas ele foi bem explorado. O James Norton que passa de Comodoro pra um renegado, quase, ali em Tortuga. Depois volta a ser acho que ele volta como almirante. Ele volta como almirante no 3. E no 3 ele mostra o último gesto, que é um dos mais bonitos em todo Piratas do Caribe, o último dos românticos. Né? Ele que sempre amou Elizabeth, dá a vida por Elizabeth. E eu acho que é um fim digno pro James Norton. Como personagem, eu acho que dá pra ter explorado mais o James Norton. O James Norton, ele meio que passa de como sendo o homem da lei pro um meio durão, assim, que começa a entender as movimentações da vida, no geral. Depois passa por aquele momento de angústia e revolta absurda. Consegue de novo sua patente. Mas, eu acho que nesse meio tempo ele percebe também o que move ele. O que toca no coração dele. Que
no fundo, é a paixão por Elizabeth, né? E por mais que seja o homem das leis, é um homem apaixonado, né? E no final faz esse último gesto, né, na morte dele e prova, muito bem provado pra todo mundo, que o James Norton é o personagem mais corajoso da série de filmes. Não tem nenhum personagem mais corajoso que o James Norton. O cara que responde você teme a morte, né, insultando, porque ele não, o objetivo dele naquela espadada que ele dá enfincada no David Jones não é matar o David Jones, ele sabia que não ia matar. É um desacato, né? É um gesto de eu não aceito o que você fala. É um gesto de muita coisa. A prova também de maior coragem disso é que o desgraçado tentou lutar contra o furacão, né? E perdeu, obviamente, mas poxa vida. Né? E também as falas dele no primeiro filme, de que eu vou exterminar todos os piratas que existem nesse mar, etc, etc, né? Então o 2 termina com o Kraken capturando, né? Pegando o Jack Sparrow e afundando o Pérola Negra, mas também com o coração do David Jones roubado pelo Norrington. E aí já pro 3, que é o maior filme de todos, se eu não me engano, e que acontece muita coisa, tem muita coisa no 3. Uma das maiores tem as sandices do Jack Sparrow ao longo do 3. Ah, aí começa toda a questão de política que envolve todo mundo. Eles se reúnem lá na Baía Naufrágio com representantes de piratas de todo mundo. Uma cena muito engraçada, né? Uma ONU dos piratas ali. Um momento muito peculiar, diria eu. E a gente descobre um pouco mais sobre Calypso também no 3. Mas em termos de roteiro, o 3 é mais um fechamento pro 2 que era necessário, mas o 3 mostra forte também a questão do colonialismo, a Marinha Britânica, com todo o seu poderio, né? O Lord Cutter Beckett ascendendo como o senhor supremo, assim, do mundo, basicamente, como a Inglaterra foi, de fato. Seu poder contestado somente de maneira efetiva por Napoleão, mas que não conseguiu contestar tanto assim. E aí acaba o 3 porque ele acaba, infelizmente. Todos os filmes do Piratas do Caribe acabam, infelizmente. É uma coisa que não podia acontecer. E aí a gente vai pro quarto filme. Assim, eu entendo. Assim, no final do terceiro, o Will Turner assume no lugar do David Jones. Um lance interessante até, eu achei. A trajetória do Will Turner, eu não vou comentar muito sobre, não é meu personagem favorito, mas é muito legal. E eu acho legal vocês verem com mais detalhes de alguém que renega suas origens até alguém que aceita suas origens também e aceita o seu destino de certa forma. E o Jack Sparrow aprende muito com o Will. Embora a gente tenha essa visão do Jackson, um cara mais sábio, o homem mais sábio, o Will meio molecão e meio que querendo fazer as coisas com o próprio braço e tal, o Jack aprende muita coisa com o Will. Muita coisa mesmo, assim. E principalmente essa questão de assumir o próprio destino. Uma coisa também meio romântica, assim, né? De que existe um destino e você tem que aceitá-lo. Mas que você percebe que ao longo da série de filmes que sim, devido às circunstâncias e às coisas que estão acontecendo, há um destino e do qual é necessário tomar decisão, né? E uma dessas decisões foi do Jack transformar o Will Turner no próximo encarregado de levar as almas dos mortos, como era o David Jones, mas que ele não fazia de uma maneira minimamente aceitável, né? Basicamente. A gente vai pro quarto filme então, já vamos pular pro quarto filme. É o mais diferente, assim, desse que eu falei até agora, né? Porque perde o círculo principal de personagens. O Jack continua, claramente. Mas, né, não temos mais o Will Turner, não temos mais a Elizabeth Swann, não temos mais o governador, não temos mais o Barbossa no quarto. Ah, não, Barbossa tá no quarto filme, verdade. Barbossa tá no quarto filme. Barbossa aqui no quarto e no quinto filme salva demais. Demais mesmo. Barbossa é um sujeito incrível, assim. Cara incrível. O Barbossa que, por um revertério absurdo da história, que nem o Jack consegue compreender, se junta à Marinha Real Britânica como corsário. Corsário, para quem não sabe, eram piratas autorizados a fazerem piratarias pelos próprios reis e imperadores europeus.
É claro, né, em colônias dos outros, né, não nas deles, mas enfim, que eram autorizados, né? Era uma espécie de uma milícia, enfim, das Américas principalmente, né? E como corsário é estranho ver um Barbosa como corsário. E você vê que o Barbosa como corsário sai muito bem. Ou seja, se ele pudesse se manter naquela vida, ele ia se manter. Na verdade, você vê que o lance do Barbosa sempre foi ser o cara da grana. Sempre foi estar montado nos dólares, assim. Sempre foi estar com pilhas e pilhas de ouro. Sempre foi, não necessariamente alguma uma formalidade, mas sempre foi essa vibe, não tipo Patinhas, mas essa vibe assim, quase que do grande comerciante, sabe? Assim, do grande. Do cara que controla. Do business, né? Do cara dos negócios, assim. Sempre foi. E no quinto filme, a gente vê o Barbosa atingindo a plenitude como sujeito nesse sentido, né, pô? O Barbosa montando uma frota de comércio e todo tipo de negócio também que você possa imaginar que ele devia fazer naquele período, né? O quarto filme, eu acho ele muito interessante. Eu não gosto muito do começo do quarto filme, então eu vou pular, mas é legal algumas cenas, principalmente o Jack Sparrow saindo do palácio do Rei George. É uma cena muito legal. Mas toda aquela parte do navio, do Barba Negra, eu já não curto tanto, mas é um bom. As sereias e aquela sereia especial, né, que escolhem a lágrima e toda aquela questão dela com o padre, são lances muito interessantes. Rola uma conquista de persuasão entre tanto da sereia para com o padre e do padre para com a sereia, e o que é muito interessante, né? O padre. E é muito interessante porque o padre encontra uma criatura, né? Enfim, padre católico e tal, acreditando que Deus criou todas as criaturas do mundo e também os seres humanos, tal, mas que com um detalhe, né, na toda a história bíblica, o ser humano é um ser decaído, né? O ser humano é um ser decaído que comeu lá, o Adão comeu o fruto proibido, e tal. Só que os animais não, né? Assim, enfim, deve ter alguém que manja mais de teologia que eu e pode falar se eu tô errado ou não. Só que os animais não têm esse lance. Então eles continuam sendo, entre aspas, perfeitos, né? De alguma forma. E esse lance deles ainda serem perfeitos e dele reconhecer aquela sereia como uma criatura perfeita, que não houve a queda, faz acho que ele tem um fascínio muito grande por isso. E dela reconhecer nele alguém diferente também, né? Alguém que não tá nesse grande bojo e nesse grande coisa, nesse grande jogo de cobiça, de ouro, de pirataria, de morte, de destruição, alguém diferente nesse meio todo, querendo ou não. E rola esse diálogo entre os dois que não é tão claro, mas é implícito. E acho que por ser implícito eu acho muito legal. Uma coisa que eu tenho que falar que eu fico triste é que quanto mais passam os filmes, menos batalhas de canhão e tem. De um navio atirando no outro, que pra mim é um carro-chefe assim, muito forte. Eu gosto muito, sempre que posso, revejo batalhas de canhão. Elas são impressionantes, destruindo o navio, atirando de volta, é algo incrível. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu acho incrível, impressionante ainda. E aí acaba o quarto filme, né, com o Barba Negra morrendo. O Jack Sparrow sacaneia o Barba Negra. Isso que é muito legal também, o Jack Sparrow. Sabe, simplesmente de ir. Ele simplesmente brinca com as coisas e vai fazendo. E você fala, poxa, mas ele não trata com seriedade as coisas. Mas trata, sabe? Mas trata. E em momentos que não há como também tratar com certa seriedade. E respeitando a própria história pirata do Jack Sparrow. Que, enfim, junto esses fatores todos é muito impressionante. Chega no quinto filme, que eu dei nota 8 porque, assim, não é bom. Sendo bem sincero, assim, não é bom. Eu gosto muito de Piratas do Caribe, então pra mim é muito bom. Mudaram o dublador, isso pesou muito no filme também. Mas o próprio personagem do Jack Sparrow tá bem ruimzinho no filme. No filme mostra no 5, né? Ah, eu não falei os nomes dos filmes, né? O primeiro é
A Maldição do Pérola Negra, o segundo é o Baú da Morte, o terceiro é No Fim do Mundo, o quarto é Navegando em Águas Misteriosas e o quinto é A Vingança de Salazar. E Salazar já é meio que um remake do David Jones, que não pode pisar em terra firme. Tem aquela questão da maldição, do tridente, eu também lá não curti tanto essa questão toda. Fala que a bússola do Jack, ele pegou em outro momento, pegou de um pirata, mas a tia Dalva fala no segundo filme que ela deu a bússola pra ele, então já entra em contradição. A gente pode começar a especular de que ele pegou desse pirata, perdeu a bússola e a tia Dalva devolveu. Mas aí, no próprio quinto filme, quando o Jack perde a bússola, o Salazar é libertado. Então ele seria libertado antes que isso acontecesse. Aí você pode falar, não, mas aí a tia Dalva encontrou muito rápido, prendeu. Mas aí é muita fabulação, sabe? Pra tentar justificar um erro do roteiro mesmo. Sim, sabe? Então, não. E é muito legal, porque no quinto filme a gente sabe que a gente descobre que o nome do Barbossa é Smith. E o legal é que sempre que o Jack pode, ele usa o nome Smith como uma forma de grande rivalidade e retaliação ao Barbossa. No primeiro filme, ele pede para anotar o nome do barco dele como Smith. No quarto filme, né, que é a Navegando em Águas Misteriosas, ele fala quando ele tá naquele tribunal do Gibbs, logo no começo que o Gibbs vai ser condenado, ele fala, ele dá o nome de juiz dele como juiz Smith. E a gente descobre no quinto filme que o nome do Barbossa é Smith, ou seja, foi esse tempo todo passando o nome do Barbossa nos lugares, numa forma de ferrar com o Barbossa também, quando ele pudesse. Né? E aí tem, enfim, como eu falei, o Barbossa que fica de perna de pau no quarto filme, e que é muito engraçado, ele tem uma perna de pau, não há como negar. O Barbossa que tem todo aquele jeitão elegante dele, apesar de ser um pirata, e que torna uma contradição interessante, mas ao mesmo tempo extraordinária. E no quinto filme, ele depois de ter conquistado toda essa questão que eu falei, de ter conseguido criar um império comercial que ele sempre quis fazer, ele dá vida pela filha dele, que ele não sabia que tinha uma filha, e aí ele dá vida pela filha dele, né? Ele, assim, mais ou menos como o Norman, então descobre uma causa, só que no caso dele é um pouco diferente, né? Meio que descobre uma causa mais nobre para agir do que a causa de vida que ele tinha antes. Que é muito legal, é muito interessante, ficou lindo no filme, mas a gente perdeu o Barbossa, né? Infelizmente. Eu falo infelizmente porque o Barbossa salva demais o quinto filme. O Jack no quinto filme tá bem ruinzinho. Bem ruinzinho mesmo, assim. O personagem tá muito mal trabalhado. Nossa, demais. O Jack está muito abandonado, eu acho, no quinto filme. Eu não gostei da maneira como ele ficou. Aquela questão do filho do Will Turner e da Catarina, né, que é a filha do Barbossa. Eu também não curti tanto todo o lance dos dois, né? Um querendo aventura e a outra querendo a ciência. A parte da ciência é legalzinha até quando é citada, mas acho que dá pra trabalhar melhor. Acho que foi meio mal trabalhado no filme. O quinto filme também tem muito essa pegada de, meu, tá dando sucesso, vamos fazer mais um. O quarto já era assim, mas o quarto ainda, na minha opinião, ele é bem feito. E o quinto filme, não. É, se perdeu nisso. Mas muita gente já não gosta do quarto. Muita gente gosta só do um, 2 e o 3, que é uma sequenciazinha que era pra como ser, né? Era pra acabar no 3. Na verdade era pra acabar no um mesmo, mas o um meio que deixa uma brecha e tal. Vai que. E aí acaba no 3 então, que é pra onde foi projetado. O 4 e o 5 já são um apêndice, um anexo, um puxadinho do que o projeto original do Piratas do Caribe. Então é por isso que ele tem essa carona meio, sabe? Meio mais ou menos. Então, e uma conversa muito legal que o Jack Sparrow tem com o Gibbs no final do quarto filme, que fala um pouco dessa questão também sobre destino, sobre saber
da sua trajetória, saber de quem você é e saber que às vezes uma coisa não é pra você, sabe? Aquilo e saber que tem consequências. Naquele mundo, nesse mundo todo que a gente tá falando de mistérios, enigmas e tals, as coisas têm muitas consequências. O Jack aprendeu isso das piores formas, fazendo um acordo com o David Jones, tentando roubar o tesouro da Isla de Muerta, tentando trapacear de algumas formas no terceiro filme. Então ele sabe que tudo tem um peso, tudo tem uma consequência, e se você não estiver muito exposto, né, que o Gibbs fala pra ele no quarto filme, você tinha os cálices, a lágrima, que ele sempre ter vivido talvez para sempre. E aí o Jax responde pra ele que, meu, não é bem assim as coisas, né, meu? Ele fala, e aí ele volta pra grande paixão dele, que é o Pérola Negra, né? Que vemos e convenhamos, é o navio aí mais famoso dos piratas, a sequência de claramente. E também não há como negar que o Pérola Negra é um navio lindíssimo. Acho que esses elementos todos que eu fui. Fora que tem muita parte cômica, principalmente no segundo filme, muito legal o segundo filme. Você vai rir, assim, do começo até quase o fim, que o fim tem uma pegada mais séria. Mas é muito bom. É muito bom, é muito bacana, é muito bem produzido. As ambientações são incríveis. Tem toda essa questão de que eu falei dos ar de mistério e tal. No quinto filme, já falei o que eu achei que ficou ruim e faltou, mas também faltou trabalhar melhor a marinha inglesa. A marinha inglesa, os ingleses estão muito rebaixados no quinto filme, eles aparecem só como o personagem da época, sendo que podia ser muito melhor. E prova disso são o terceiro e o segundo filme, que os ingleses têm uma presença muito mais ativa e muito mais interessante. E aí, como eu falei, essa questão também de um lado, no primeiro filme você tem, né, de um lado, vai, os ingleses, do outro lado, os piratas, o Barbossa, e no meio disso o Jack Sparrow. E nenhum dos três polos nessa questão são mocinhos ou vilões, sabe? É o imperialismo inglês, é a ganância e a sanha do Barbossa, e é o Jack Sparrow no sentido traído no meio de tudo isso, mas também não pelos melhores objetivos. Depois é o Jack fugindo de um acordo que ele fez com o David Jones, procurando almas para entregar no seu lugar. E depois é tragado pelo Kraken e mata o Kraken. Um dos poucos gestos de coragem do nosso protagonista aí. Também não tem heróis e vilões no segundo filme, demonstra isso claramente. No terceiro filme, então, os grandes vilões configuram os ingleses, isso é mais destacado, e os mocinhos são os piratas, mas também não preciso dizer que é uma contradição de termos já nisso daí, né? Porque, enfim, são os piratas e são os ingleses, não dá pra esperar muita coisa nem de um e nem do outro. No quarto filme, a gente tem mais um filme que gira em torno da história do próprio Barba Negra, e pelo aquilo que ele fez, e pelos inimigos que ele acumulou, e pelo medo que ele sente desses inimigos voltarem. E no quinto filme é o bicho papão. Porque eu falei, os ingleses são muito mal trabalhados, o Jack é muito mal trabalhado, o Barbossa ainda é. O Barbossa salva demais. O Barbossa ainda é bem melhor trabalhado, mas podia ter alguns toques melhores. E por fim o Salazar, que é o bicho-papão, né? Basicamente, tudo bem, tem toda aquela questão de ser um grande caçador de piratas, mas eu também acho isso muito mal trabalhado. Ele não é um grande caçador de piratas, sabe? Ele é só um bicho-papão no filme. Essa parte de ser o grande caçador de piratas não me desceu muito bem. A ideia é boa, não é ruim, mas saiu meio que pela culatra, né? É, não foi aquilo. Eu acho que de personagem favorito dessa saga de filmes eu vou escolher o Gibbs. Pra mim o Gibbs tem sempre boas tiradas, bons momentos e tá sempre ali quando a gente menos espera ou mais espera. O Gibbs nunca decepciona. Então pra mim o melhor personagem é o Gibbs, que é um personagem full secundário, mas que tá sempre presente. Tá sempre presente. Então é isso. Eu acho que eu falei quase tudo que eu tinha pra falar de Piratas do Caribe. Tem muito mais coisa, tem muita cena engraçada, enfim. Todo mundo vai lembrar daquela cena
da roda, do moinho d'água no segundo filme, dos caranguejinhos no terceiro filme. No quarto filme, aquela batalha épica no final. Os espanhóis do quarto filme são bons, hein? Os espanhóis do quarto filme são bons. No primeiro filme, então, o Will Turner e o Jack Sparrow roubando o interceptador, né? Eles iam pegar o tribunal, tipo, pegam o interceptador. Todo esse lado incrível. Fora o CGI, muito bom, presente aí em todos os filmes, mas extraordinário sempre. Mandaram bem aí produção, ficou muito bom. E é minha saga de filmes favorita. Se sair o 6, como eles estão prometendo, eu vou assistir claramente. Eu espero que não cometam os mesmos erros do 5. E pro 6, eu até aceitaria meio que um remake de um, porque o 5 tem essa pegada de meio que fazer um remake do 2 de alguma forma. Que é que eu acho que é o mais famoso dos Piratas do Caribe. Pode até fazer, de alguma forma. Mas faz bem feito, sabe? Faz bem feito, porque o 5 é meio que um remake ruim, sabe? E aí piora tudo, que além de ser uma ideia reaproveitada de alguma maneira, reaproveitada do 1 e do 2, que é um pouco. O Salazar é um pouco do Norrington e um pouco do David Jones. O primeiro filme com o Norrington e o segundo filme do David Jones. É, deu ruim. Podia dar bom essa mistura. Podia dar muito bom, inclusive. Mas tem toda a questão das maldições sendo quebradas pelo sexto filme. Então promete muita coisa. E muita gente amaldiçoada, deixando de ser amaldiçoada. E isso promete bastante coisa mesmo para um sexto filme. E eu espero que seja bom. Eu espero que seja bom e com certeza eu irei assistir. Não tenho a menor dúvida disso. E eu só espero poder falar pra vocês depois. Olha, foi um 10. Ou pra quem perguntar, poder falar foi um 10 e não ser um 8, igual foi o 5. Eu falei, dá pra falar muito mais coisa de Piratas do Caribe, mas acho que eu vou terminando por aqui. Porque eu acho que eu já consegui transmitir isso que eu queria passar pra vocês, que é o meu encanto com Piratas do Caribe em suas em suas dimensões diversas. Eu vou ficando por aqui. Curte aí se você estiver no YouTube. Se não, poxa, dá uma passada no YouTube, curte o vídeo do podcast e tal. Pô, dá uma força aí, ativa o sininho se estiver no YouTube também. E se inscreve no canal, que não quiser saber mais das minhas paixões cinematográficas, apesar de que não sei se eu vou gravar outros podcasts sobre minhas paixões cinematográficas, aqui essa é uma das maiores mesmo, mas vai que, né? Até um próximo momento aí, tchau.